Olá, meus amigos! Para quem não me conhece, meu nome é Renata Cardoso e está começando mais um episódio do Zona Mix Podcast, um espaço dedicado a você que busca cultura, informação, entretenimento e dicas com personalidades, autoridades, enfim, todos convidados dessa humilde apresentadora que vos fala. Pessoas inteligentes e interessantes que fazem história. Hoje estou recebendo a professora Graça Rafael, Maria das Graças Rafael, coordenadora do projeto Niterói Pacto contra a Violência. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada, Renata. Estamos aqui à disposição. Isso aí, deixa eu só falar aqui um pouquinho do currículo da minha convidada, que é bem extenso, mas nós vamos tentar resumir aqui um pouco. Bom, a professora e cientista política Maria das Graças Silva Rafael é coordenadora geral executiva e membro do comitê gestor do Pacto Niterói contra a Violência, desde 2018, quando da sua elaboração conjunta e implementação com a sociedade civil organizada de Niterói. O Pacto Niterói contra a Violência é uma inovação política pública de prevenção à violência, de segurança, de proteção à vida, de melhoria da qualidade de vida da população, da promoção da cultura da paz em nossa cidade. Nossa, eu já tive a oportunidade de presenciar a professora Graça falando sobre o assunto, né, nas reuniões do Conselho de Segurança, nos eventos que nós participamos ano passado, e achei muito interessante o assunto, né, trazer esse tema para a gente estar entendendo melhor como é que funciona, né, essa ação dentro da cidade de Niterói. Então, professora Graça, por favor, explica para os nossos espectadores, nossos seguidores, o que é o Pacto Niterói contra a Violência e por que ele surgiu? Sim. Boa tarde a todos e todas. Nós somos aqui uma representação desse governo de Niterói. O coordenador geral do pacto é o nosso prefeito, Axel Grael, junto ao nosso secretário executivo, Rodrigo Neves. E nós fazemos parte, como a Renata já registrou, de um comitê gestor, de um colegiado. Então, desde a sua formação, nós iniciamos já de forma circular governo e sociedade civil, e a partir desse colegiado nós temos também um comitê chamado Devolutivas, que é um comitê no qual 7 instituições da sociedade civil nos acompanham permanentemente nas nossas ações. E entre estas representações está o AB, está a UF, está o Conselho Comunitário de Segurança de Niterói, a Sociedade Beneficente da Sagrada Família, a FAMINIT, que é a Federação das Associações de Moradores de Niterói, a Mediate, Soluções e Conflitos, enfim, várias instituições. Para além dessas instituições, as igrejas de um modo geral, de todas as denominações religiosas, É bem ecumênico, né? universidades, escolas, enfim, empresariado. Então, desde o primeiro momento, em 2017, quando a prefeitura de Niterói, no então governo do prefeito Rodrigo Neves, muito ativa e proativa no sentido de minimizar os efeitos da violência naquele momento. Niterói passava por momentos difíceis nos seus índices de violência muito elevados, e a prefeitura colocou para a sociedade um plebiscito sobre o armamento da Guarda Civil Municipal. A sociedade de Niterói respondeu, participou e respondeu que não gostaria, de que a Eu nossa vou ter guarda eu vou ter a favor, tá, gente? de que a nossa guarda municipal, então, fosse uma guarda armada. E diante dessa resposta da sociedade, a prefeitura continuou mobilizada no sentido de como, então, fazer frente a uma questão tão grave que era a proteção da vida da população, mesmo sendo essa segurança uma atribuição constitucional da União e do Estado. Mas a prefeitura precisava, né, ter algum nível de iniciativa nesse sentido, e foi a partir dessa decisão política que foi
conclamar da sociedade civil de Niterói a participar. Nós estamos próximos dessa data. A sociedade civil e o governo se reuniram no dia 7 de março de 2018, no auditório da Prefeitura de Niterói, e eu estava lá, convidada a participar desde aquele momento, no sentido de como construirmos coletivamente respostas em termos de políticas públicas de segurança, de proteção da vida, sim, de melhoria da qualidade de vida da população e de promoção da cultura da paz no seu maior objetivo, viver em paz, é o que a sociedade clamava naquele momento, já clamava muitos anos antes, mas naquele momento com muita ênfase, e a prefeitura teve a atitude, junto à sociedade civil de Niterói, de formular o pacto. Então, o pacto, como é carinhosamente chamado até hoje por todos e todas nós, é o Pacto Niterói contra a Violência, naquele momento denominado Pacto pela Paz. E caminhamos ainda todo um semestre com essa denominação, Pacto Niterói pela Paz. Assim fizemos o diagnóstico da violência na cidade, Foi feito todo um estudo, né, um mapeamento das situações que estavam ocorrendo na cidade. Com certeza, foi feito um diagnóstico da violência na cidade, foi feita uma pesquisa de vitimização. Naquele primeiro semestre de 2018, nós trabalhamos muito juntos com a sociedade civil organizada de Niterói, muitas reuniões das quais participamos ativamente, registrando as observações, fazendo uma escuta da sociedade, e tivemos uma assessoria, tivemos uma consultoria do Instituto Cidade Segura, através de uma associação civil, uma parceria importante que Niterói recebeu, da Associação Civil Comunitas, uma associação de São Paulo, que trouxe para Niterói, do ponto de vista do financiamento, essa consultoria do Instituto Cidade Segura, um instituto do Rio Grande do Sul, à época presidido pelo consultor Alberto Koptik, e também uma consultoria do Instituto Argumento, presidida pelo doutor Fernando Veloso. Então, nós tivemos consultorias importantes e sim, Renata, nós fizemos também toda a nossa ação baseada em evidências, né? Todo o nosso estudo, porque havia experiências já importantes do ponto de vista da ciência evidenciadas, como Nova York, Medellín, Bogotá, na Colômbia, e essas experiências foram inclusive visitadas pelo nosso prefeito Rodrigo Neves à época, e à época o nosso secretário executivo Axel Grael, e também pelo nosso gestor agente público de segurança, secretário de Ordem Pública de Niterói, Paulo Henrique Azevedo. Deixa eu mandar mais um beijo aqui pro meu querido coronel Paulo Henrique. Paulo Henrique, sou sua fã, né? Você sabe, né? Não preciso ficar repetindo, mas vamos lá, prossiga. Não posso deixar de mandar um beijo e um abraço para ele. Com certeza, é importante registrar, né, que Paulo Henrique está junto conosco na coordenação geral executiva do Pacto desde o primeiro momento, né? O nosso prefeito convidou uma professora, uma especialista em educação, em ciência política, e agregou, né, a essa coordenação geral executiva, junto a um agente público de segurança com uma experiência, né, de 30 anos de experiência, mais de 30 anos na área da segurança pública, mas justamente já com a perspectiva de trazer a educação como um princípio de transformação social, preconizado pelo nosso grande pensador e educador Paulo Freire, e trazer esse princípio da educação transformadora para transformar a violência na nossa sociedade. Lembrando que Niterói sempre foi muito preocupada nessa área de segurança pública, né? E desde a época realmente, que Rodrigo Neves foi prefeito da cidade, nós tivemos a implementação do Niterói Presente, tá? Que isso quer dizer o quê? Que Niterói não esperou o governo do estado chegar e ficar investindo aqui na segurança pública. Niterói estava sentindo a preocupação, né, do fervor da panela, e começou a agir,
né, então foi muito funcional, nós tivemos uma redução dos índices de criminalidade na cidade de Niterói. Hoje, não temos mais Niterói presente, temos o segurança presente, mas parece que há indícios aí que o projeto pode estar retornando, com uma nova roupagem. Então vamos aguardar, porque se for muito bom para a cidade de Niterói, nós queremos. Tudo que for bom ou for de melhor, nós queremos. E Niterói está sempre preocupada, muito preocupada com essa área de segurança pública. O projeto ele tem mais ou menos 5 anos, né? 5 vai fazer 6 anos. O O pacto pacto. enquanto um plano municipal de segurança, de prevenção à violência, cultura da paz, ele foi formulado em 2018. Então estamos caminhando para 6 anos. 6 Em anos. agosto de 2024 completaremos 6 anos de existência. Mas como você bem citou, e é importante reiterar aqui que Renata é da diretoria do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Niterói, então ela fala também com propriedade sobre essa temática, A vivencia, gente vivencia, aliás, o vivenciou. Niterói Presente foi a primeira apresentação foi feita pelo coronel Paulo Henrique no Conselho Comunitário de Segurança Pública de Niterói. Então, e Mas Renata, ter essa vivência muito me orgulha. e você, Renata Cardoso, você hoje é a mulher que está na diretoria do Conselho, né, Comunitário de Segurança Tô Pública. representando a classe. Nos representa, e você tem tido sempre ao longo desses anos que eu lhe conheço, vamos completar 6 anos É caminhando, né? verdade. Nossa, passa Tem rápido, tido né? esse protagonismo, né, tanto através do conselho como cidadã, e agora aqui como entrevistadora, no sentido de levar cada vez mais à população o conhecimento da política pública que Niterói implantou. E não foi uma atitude isolada, né, da prefeitura de Niterói, foi uma atitude coletiva, junto da sociedade civil organizada, e a população precisa cada vez mais se apropriar. Já naquele primeiro ano, 2018, nós tínhamos uma participação em termos, da população de Niterói, pequena no que se refere à denúncia dos problemas que aconteciam. E nesse sentido, já em 2018, Niterói aprovou, a prefeitura, a sociedade civil, junto à Câmara Municipal de Niterói, a lei de valorização, a lei voltada para o Disque Denúncia, de valorização da participação da sociedade civil no processo de denúncia e de apuração dos problemas que aconteciam na cidade, problemas ligados à segurança, obviamente. E o Disque Denúncia, então, foi um projeto importantíssimo naquele momento. Dos primeiros 6 meses, nós subimos de praticamente zero de participação da população de Niterói no Disque Denúncia a 28,8%, quase Olha. 30% de crescimento dessa participação da sociedade. Isso foi um registro importante à época, que demonstrou que a sociedade queria sim participar. Para além de todas as suas representações institucionais que já estavam no pacto, o cidadão comum queria sim participar, expressar a sua opinião. E foi através do Disque Denúncia que nós tivemos essa primeira resposta, digamos, de participação. Também naquele ano, 2018, nós concluímos essa pesquisa junto à sociedade civil e nós lançamos projetos. Que projetos? Projetos que respondessem aos principais problemas encontrados no diagnóstico de violência da cidade e na pesquisa de vitimização daquele ano. E alguns problemas estavam assim de forma gritantes, clamando por soluções mais rápidas. Sabemos que em política pública as soluções são gradativas, mas nós tínhamos urgências. Uma delas estava voltada para a violência contra crianças e adolescentes. A violência intrafamiliar nos chamou muito a atenção naquele momento. E os dados são da área de saúde. Crianças muito pequenas, 0 a 2 anos, estavam sendo vitimizadas por seus próprios familiares, pais e mães. Então 70% das crianças que estavam sendo vitimizadas, e isso notificado pelos profissionais de saúde, à medida que a família leva a criança para um atendimento Uhum. médico
de rotina ou numa Precisa. emergência, o profissional de saúde identifica o problema e notifica. Isso é lei, né, eles Uhum. fazem isso, a notificação é uma notificação dentro da obrigatoriedade das ações dos profissionais de saúde. Isso também está no Estatuto da Criança e do Adolescente, e os profissionais de saúde nos ajudaram muito, então, naquele momento, a partir desse dado, também a fazer o debate, fazer a discussão que cabia à sociedade civil e também aos profissionais de saúde. E um dos projetos basilares do pacto foi justamente o projeto denominado Escola da Família. Por quê? Porque nós encontramos na violência intrafamiliar um objeto, naquele momento tratado de forma científica, um objeto sobre o qual nós precisaríamos nos debruçar. Um fenômeno sociológico, a violência acontece no interior das famílias, de forma velada, na maioria das vezes, se isso não é notificado por um profissional de saúde, se não é notificado em uma delegacia, não há registros. Então, como descobrir a violência que acontece no interior E tem muita das gente famílias? que não quer, acha que vai estar prejudicando o cônjuge, enfim, não quer, acaba não querendo denunciar, né, e a criança continua Isso. passando por aquele En maus tratos. então, para fazer frente a essa questão gravíssima na nossa sociedade, desde o primeiro momento, nós constituímos grupos de estudo, profissionais das áreas de saúde, educação, equipes multidisciplinares, para não citar todas, portanto, equipes multidisciplinares de todas as áreas das políticas públicas com as quais nós pudéssemos interagir. E a partir dessa interação também com universidades, também com vários estudiosos, nós fomos aprofundando essa discussão e tínhamos um prazo curto, porque havia sim uma urgência. Então, em 4 meses, Renata, nós já tínhamos projetos elaborados, o Olha. que em ciência e em política pública é um prazo muito pequeno. Mas a urgência era muito grande. Como você mesma colocou, a prefeitura de Niterói, desde a posse do então prefeito Rodrigo Neves em 2013, já havia tomado algumas iniciativas, como a criação do grupo de gestão integrada, para que todas as polícias, né, ferroviária, federal, militar, todas as delegacias pudessem estar atuando de forma mais integrada. O município já vinha dando passos nesse sentido. Também criou o Observatório Municipal de Segurança Pública, vinculado ao GGIM. Também criou o projeto Niterói Presente, em convênio com o governo do estado, né, estava buscando alternativas que Sim. pudessem fortalecer a presença policial na cidade e, ao mesmo tempo, pudesse fortalecer no cidadão, na cidadã, de um modo geral, a sensação de segurança. Mas é claro que havia algo mais acontecendo e, por isso, o diagnóstico da violência ajudou muito nesse momento, em 2018, porque em 2018 os índices ainda continuavam elevados, né. Então, a implantação de um plano municipal de prevenção à violência, de segurança, de proteção da vida, de promoção da cultura da paz, que é importante reiterar que no conceito mais amplo, a cultura da paz, ela prescinde de justiça social, ela prescinde de inclusão social, ela prescinde de combater permanentemente as desigualdades sociais e econômicas do nosso país e que acontecem também na nossa cidade. Então, várias políticas públicas que vão sendo implantadas na cidade, elas precisam responder a um desejo amplo da população e, nesse sentido, a cultura da paz, ela só se dá através da cidadania. Se não temos cidadania, não temos cultura de paz, não é? Não temos paz. Então, agregar as ações sociais, as ações de promoção humana e cidadã, todos os elementos, todas as práticas
de segurança pública até então conhecidas era um grande desafio, mas isso foi feito. É importante ressaltar aqui a presença de todos esses profissionais multidisciplinares e nós delineamos então no pacto 4 eixos de atuação. O eixo policiamento e justiça, que já é o tradicional em segurança pública, ele continuaria acontecendo e sendo aperfeiçoado dentro dos seus limites. Várias vezes nós já ouvimos dos especialistas em segurança que a segurança pública ela tem em si um esgotamento das possibilidades, porque a tradicional segurança pública já não responde às questões sociais, às questões econômicas, a todas as questões de vulnerabilidades sociais que estão no território. Muita coisa tem que Então, ser trabalhada aí, tem que de ser forma modificada. integrada, né. Então integrar as políticas públicas nesse aspecto, principalmente com as políticas da área social, foram um grande desafio para nós naquele momento, mas nós, com os consultores, com os especialistas, com os gestores que o prefeito designou para assumirem as responsabilidades por cada um dos projetos, desde a redação dos projetos, né, da criação Nossa. dos projetos até a sua implantação, foram passos, assim, muito importantes de valorização da experiência profissional de cada um desses gestores, e nós estávamos sempre na mesma postura, que é a postura de uma assessoria ao prefeito, ao governo da cidade, à sociedade civil e trazendo os pares da sociedade civil, de um modo geral, das universidades, e o conhecimento que cada um de nós, enquanto cidadão e profissional, também eh teve enquanto profissional, seja do serviço público, seja da iniciativa privada, porque a sociedade civil participou e participa ativamente dessa construção. E nós, servidores públicos, pudemos oferecer todo o nosso conhecimento agregado e compartilhá-lo para fazer com que o pacto, então denominado 6 de agosto de 2018, Pacto Niterói contra a Violência, pudesse fluir nesses 4 eixos. Então, o eixo de policiamento, o eixo da prevenção, que nós elegemos como o mais desafiador de todos, Com porque certeza. ele agregava e agregou projetos para fazer frente a cada uma das problemáticas da violência intrafamiliar que nós encontramos. O convivências, engajamento dos cidadãos, que começou com o Disque Denúncia, mas que também evoluiu para a mediação de conflitos e para a convivência, né, efetivamente, convivências e educação para a cidadania e a paz, e o ação territorial integrada. No ação territorial integrada, como trazer as questões sociais e comunitárias para uma inclusão dentro das respostas que seriam possíveis. Melhoria do ponto de vista do esgotamento sanitário, do calçamento de ruas nas periferias, de construção de equipamentos públicos que pudessem incluir essa população vulnerável nos serviços públicos de um modo geral, e naquele momento foi escolhida a comunidade da Viradouro, situada em Santa Rosa, na zona sul de Niterói, uma comunidade com altos índices de violência e de vulnerabilidade social e econômica, para ser então o primeiro território a receber uma intervenção em obras e melhoria da qualidade de vida e na construção de equipamentos públicos. Hoje nós estamos caminhando para a entrega já desses equipamentos, Que bom. felizmente concluindo as obras todas preconizadas por nós lá em 2018, 19, agora sendo incluídas, e entregues para a sociedade. E dentre essas nós podemos nominar a plataforma urbana digital, que é a inclusão através da tecnologia, da educação e da tecnologia, da profissionalização das nossas juventudes, enfim, de todos os cidadãos que puderem participar dos projetos da plataforma dentro da comunidade Viradouro, quadra poliesportiva, campos de futebol, enfim, integrar
a população aos seus direitos de cidadania, de lazer, de educação, E Graça, prática isso que você esportiva, está enfim. comentando aí, diz respeito a um trabalho de prevenção, né, Sim, porque, todos nós sabemos que a polícia só chega para acabar com a bagunça, né, depois que a desordem tá feita, a polícia chega para tentar amenizar os problemas. Então, quer dizer, a gente sabe que o foco não é aquela pessoa que de repente está praticando um assalto, né, tá de repente consumindo drogas ali, tem, antecedentes, né, tem o que veio antes, o que levou, por que que isso está acontecendo, né. Então toda essa pesquisa de campo foi feita pelo grupo do Pacto Niterói contra a Violência, o que é muito importante, porque você sabe que tem que trabalhar a parte de educação, infraestrutura, né, isso. toda essa parte familiar, você estava comentando da violência contra as crianças, a gente sabe que isso daí é a nível mundo, né, e a nível Brasil, Rio de Janeiro, Niterói, enfim. E você trabalhar a família, é fantástico isso, é fantástico. Agora você também citou a importância da participação da sociedade civil organizada no projeto. Hoje, como é que a sociedade pode estar colaborando com o projeto? Nós fizemos um esforço realmente grande nesses últimos anos, nesses últimos 5 anos, de sistematizar toda a nossa ação em um e-book, em 2 livros. Um livro chamado Livro do Pacto Niterói contra a Violência, em 2 volumes. No ano de 2023, em 21 de junho de 2023, nós fomos convidados, porque a Niterói participa da Rede Paz, a Rede Peace in Our Cities, Paz, Rede Paz nas nossas cidades, da ONU, são 32 países unidos em prol da paz. Vocês foram para algum lugar aí Sim, também e fora? nós fomos convidados, a prefeitura de Niterói foi convidada, o Pacto foi convidado a ir a Medellín, Colômbia, Isso. para uma reunião dessa rede de países e nós o fizemos. Essa viagem, tanto a viagem quanto a nossa estada lá, foi toda financiada pela rede Peace in Our Cities. Foi um momento muito gratificante em que nós pudemos ouvir todos esses representantes dos outros países, dos 5 continentes, e pudemos também colocar a experiência de Niterói. O Brasil levou representação de Niterói, de Pelotas e da capital, Rio de Janeiro. Foi a convite, a capital foi a convite, e Niterói e Pelotas foram para colocar para o mundo a experiência em política pública de segurança e prevenção à violência que nós havíamos implantado aqui. Foi a ocasião em que nós fizemos o pré-lançamento do nosso livro, onde narramos toda a nossa experiência, toda a construção dessa política pública, e também fazemos uma discussão científica, alguns autores, todos os autores estão no pacto, são Legal. gerentes, gestores do pacto, são pessoas que participaram conosco também da sociedade civil. Então, nós estamos, cada vez mais referenciando para a sociedade que esse compartilhamento da política pública precisa de ser apropriado por parte de cada cidadão, cada cidadã. Então, o nosso esforço permanente é de levar para a sociedade toda a política pública implantada em Niterói através desses 18 projetos. Eu posso falar mais de cada um, se houver tempo. E, a partir dessa resposta da cidadania da cidade, nós aperfeiçoarmos. Então, nós temos devolutivas a cada ano. Desde 2021, nós estamos realizando devolutivas. Não realizamos 2020 devido à pandemia. Em 2021, nós realizamos 2 devolutivas, que são encontros governo e sociedade civil para apresentar os projetos, o desenvolvimento dos projetos e as respostas, os impactos que esses projetos já tiveram junto da população e nos índices de violência e de criminalidade na nossa sociedade. Em 2022 realizamos, 2023 também. Então, anualmente realizamos esse encontro, ele é amplamente divulgado e ele acontece justamente nesse sentido, de que nós, em um determinado momento, podemos parar para dialogar, para escutar a sociedade de forma organizada,
com os dados científicos, com todos os índices do nosso Observatório de Segurança de Niterói, do Instituto de Segurança Pública do Estado, que é um instituto que tem, né, a prerrogativa de compilar os dados da segurança e divulgar no estado do Rio. Nós estamos sempre atuando de forma parceira e conclamando sempre a sociedade a participar conosco, isso todos os dias do ano, porque nós temos uma relação em movimento com a sociedade civil, participamos ativamente de várias atividades e também promovemos, foi um dado que você trouxe, o Convivências para a Cultura da Paz. A partir de 2023, nós também implantamos algumas ações comunitárias nas 5 regiões da cidade de Niterói, além de participar das atividades do Prefeitura Móvel, Hum. quando os serviços públicos são levados aos cidadãos, participamos ano passado, então, de 6 eventos dessa natureza na praça, nas praças, levando para a sociedade as ações que nós desenvolvemos, os serviços públicos que nós prestamos em cada um desses projetos, para cada vez estar mais perto do cidadão, da cidadã, da população, fazer a escuta e aperfeiçoar o nosso trabalho. Isso daí eu achei muito importante, desculpa te interromper, que eu tive o prazer de estar participando enquanto conselho, enquanto Cruz Vermelha, enfim. Teve uma receptividade muito grande, né, das comunidades, e foram várias ações que todos os participantes puderam usufruir de serviços, enfim, atividade para crianças, enfim. E foi muito animado, né? Ver a criançada toda das comunidades lá brincando, levar um pouquinho de alegria, né, para o pessoal. E assim, eu espero que agora em 2024, né, esse projeto aí não pare, Continue, né? continua, Continua. continua. Tem outras comunidades também para serem, Isso. né, O ofertadas. princípio desse projeto, aprovado pelo nosso prefeito, pelo comitê gestor do pacto, projeto denominado Convivências para a Cultura da Paz, ele tem aquele mesmo princípio educativo ao qual eu me referi inicialmente, né, em termos mais amplos do pacto. Educar para a paz, educar para a conscientização de que cada cidadão, cada cidadã é responsável pela construção dessa paz cotidiana, não é tarefa simples, mas é uma tarefa sobre a qual nós nos debruçamos muito antes do Pacto Niterói contra a Violência, quando cada um de nós defendeu a nossa Constituição, né, brasileira. Ajudamos a construir a Constituição de 1988, né? Eu sou da geração que trabalhou muito naquele momento para que isso acontecesse, para que nós tivéssemos um sistema único de assistência social, para que nós tivéssemos um sistema único de atendimento à saúde, o SUS, que foi tão importante durante a pandemia. Nós tivemos uma atuação fantástica dos profissionais de saúde, junto ao coletivo dos profissionais do serviço público e também da iniciativa privada em saúde, mas o mais importante foi que nós conseguimos produzir a vacina que salvou tantas vidas, né. Então o nosso país é um país que tem um sistema de saúde importante, que precisa de ser valorizado, né. Viva o SUS, viva a vacina, viva a vida. O pacto naquele momento, o pacto pela vida, pela paz, fortaleceu muito as ações. Nós fizemos inclusive um trabalho que foi interessante à época da pandemia, porque nós precisávamos escutar as pessoas, não havia um podcast como esse, mas nós Fica à criamos vontade, a casa é nós sua. criamos um Estamos aqui número para estar divulgando, né, muito para estar agradecida agregando mesmo. mais Isso pessoas aí, aí sociedade nessas civil, ações. podcasts, juntos, porque naquele momento nós criamos um veículo através de um celular, um número de celular em que, à medida que nós divulgávamos juntos, das associações de moradores, da sociedade de um modo geral,
As comunidades, principalmente as comunidades mais empobrecidas, periféricas, procuravam esses representantes, levavam as questões de violência que eles estavam sofrendo, as dúvidas, suas angústias, e essas lideranças, então, traduziam para nós no pacto, para todos os assessores, os especialistas, os questionamentos que eles traziam, quer seja sobre a convivência com a família, convivência com os vizinhos, com os filhos, as questões que a vida dentro de casa, né, que foi praticamente uma circunstância que a pandemia nos colocou a todos, né, a ficar dentro de casa, convivendo com a família o tempo inteiro, trouxe muitos conflitos, trouxe Sim, trouxe inclusive maior número, né, de violência doméstica, e a população precisava conversar sobre isso. Naquele momento nós criamos, né, esse trabalho no pacto, foi muito interessante, nós ficamos 1 ano caminhando com esse trabalho, e os especialistas respondiam, gravavam suas respostas, e todos recebiam também, através do WhatsApp, essas respostas, essas ah, legal. orientações, né. Então foi um momento importante, nós, veiculamos através do site do pacto também à época, né, como foi importante estimular, a possibilidade do diálogo, né. O pacto, ele prescinde, de diálogo, né, necessita de diálogo. O diálogo, ele está na base, na concepção de um pacto, não é? É uma conversa, é um diálogo para que nós possamos fomentar a cultura da paz na nossa Você sociedade. tá falando, né, cortando mais uma vez aí eu falei pra ela que eu falei assim: "Olha, a senhora fala tão bem, vou deixar você falando direto e tal", mas aí não tem jeito, né, a gente Com a certeza, fique à formiguinha vontade, fica, né, pergunte. só uma observação que, né, tive a oportunidade de estar participando de praticamente todos os eventos, relacionados, né, às comunidades, levando ações, sociais para os moradores. Uma coisa que me chamou a atenção foi o trabalho também relacionado à fé ecumênica, né. Sim, Trabalhar a interreligiosa, espiritualidade também é muito importante nesse momento, né. com Que tá meio certeza, perdida, né, com tem algumas pessoas certeza. meio perdidas. E o que nos trouxe dentro do Convivências para a Cultura da Paz a instituir um momento interreligioso, justamente está baseado, primeiro, na nossa Constituição brasileira, que garante a cada cidadão a livre expressão da sua religião, da sua religiosidade. E o que nós vivenciamos há algum tempo, não somente em Niterói, mas em cidades vizinhas e na região metropolitana do Rio de Janeiro, um aumento expressivo de violências voltadas para as práticas religiosas. E todas elas, né, não uma ou outra especificamente, mas uma intolerância voltada para esse respeito à religião do outro, à prática religiosa do outro. E esses índices, não são registrados, muitos não levam os problemas que sofrem às delegacias, não fazem um boletim de ocorrência quando sofre algum tipo de violência no amplo, no Principalmente quando aspecto é religioso. violência verbal, né, só quando chega Quando a há quebra de imagens, quando há quebra de objetos ligados ao espaço religioso, ainda assim algumas vezes não há denúncia formal, que é o uhum, boletim de ocorrência, aham. né. Isso precisa de ser colocado, inclusive aproveitando a oportunidade, nós iniciamos também em 2023, dentro do evento Convivências para a Cultura da Paz, um momento orante. Um momento em que diferentes religiões se integram em uma oração, em uma expressão de convivência harmoniosa, interreligiosa para a cultura da paz. Então, nós convidamos lideranças religiosas, Niterói é fértil, né? Nós temos um É, grupo interreligioso com mais de 40 representantes de religiões diferentes, do qual nós participamos também Niterói é um pelo ninho de pacto. cultura, né. E temos o movimento ecumênico de Niterói há mais de 20 anos atuando na nossa sociedade, a partir da Igreja Santuário das Almas em Icaraí, mas que se expande para São Gonçalo, que se expande para outros municípios, para diversas religiões,
principalmente a igreja luterana, igreja anglicana, igreja católica, igreja metodista e outras denominações de matriz africana, para o CEBI, que é o Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, enfim, é um trabalho e é um serviço à população que as igrejas vêm fazendo no sentido de fortalecer a cultura da paz, da unidade na diversidade, respeitando a diversidade religiosa, mas construindo uma união em torno do ser humano, em torno das práticas religiosas que cada um tem o direito de escolher a sua, né, e de ser respeitado na sua E muita decisão. gente acha: "Ah, já estamos em 2024, isso não acontece mais". Gente, infelizmente acontece e acontece muito, né. Aqui em Niterói nós não temos uma delegacia específica, mas isso não quer dizer que essas pessoas vítimas, né, de De violência, racismo, de né, que racismo, em enfim, última não análise é possam racismo. não possam fazer contato em qualquer delegacia, tá. Crime é crime em qualquer pra fazer denúncia em qualquer delegacia. Eu não sei, no Rio de Janeiro Mas eu acho que tem, né? sim, mas Renato, o que nós estamos fazendo enquanto um movimento É para no que pacto, justamente não chegue a esse ponto. justamente para evitar Trabalhando a a prevenção. prática da intolerância religiosa, mas quando ela acontece, sim, ela precisa de um canal de registro. Esse canal de registro, ele está numa delegacia que é a DECRAD, no Rio de Janeiro, na capital. Os outros municípios do estado não têm uma delegacia específica para denúncia nesse sentido de violência religiosa, ou de racismo religioso, que também Uhum. é uma prática similar, não é. Então, o que nós estamos pleiteando, desde o ano passado, o pacto, junto a várias lideranças religiosas, junto à OAB, junto ao Conselho Comunitário de Segurança Pública de Niterói, é de que nós tenhamos a possível criação, implantação de uma DECRAD aqui no interior, não necessariamente em Niterói, mas que atendesse Niterói, Mais próximo, né? Maricá, São Gonçalo, os Uhum. municípios vizinhos deste lado da Bahia, Uhum. porque é importante sim ter uma referência, um registro específico dessas violências. Muitas vezes o fato dela não ser registrada como violência, há uma violência no âmbito interreligioso ou de racismo, não é, porque pode também vir por esse viés, muitas violências são cometidas em relação a pessoas de origem afro e que praticam as religiões de matrizes africanas, não é. Então, todo o nosso trabalho educativo e toda a nossa ação é no sentido de fortalecer todas essas comunidades, todas essas religiões, que as suas práticas sejam respeitadas, todas as religiões, como prevê a nossa Constituição brasileira, e que nós possamos viver harmoniosamente, não é, nessa diversidade cultural e religiosa. Então, o pacto, enquanto uma política pública de Estado, ele segue os princípios constitucionais. Então, fazer um momento em que nós possamos refletir sobre a importância do respeito à religiosidade de cada pessoa, de cada ser humano, é muito importante. A gente Por isso, sabe que nós incluímos dentro dos momentos do Convivências, que é uma ação que acontece de forma pública, em um espaço público, um espaço aberto, um momento reflexivo sobre essa questão tão importante para a convivência harmônica e democrática na nossa sociedade. Ah, fantástico. Eh, eu tinha comentado, né, gente, que, nós não temos delegacia aqui em Niterói específica pro caso, e eu não sei, eu acho que já tem, né, um treinamento mais aperfeiçoado para os nossos policiais, quando eles receberem esses tipos de denúncia. Mas a gente também já recebeu informação que algumas pessoas chegam na delegacia e tal, às vezes o policial não quer estar fazendo o registro, né, como racismo, como, violência, né, contra Religiosa. religiosa, enfim. Então, poderia se focar também nisso, né, aperfeiçoar, aumentar esse aprendizado, atualizando, né, os nossos policiais para um atendimento mais humanizado, né. Isso daí também seria É importante estar fazendo trabalho. esse diálogo que nós fazemos com todas as forças policiais, tanto dentro das reuniões do Gabinete de Gestão Integrada Municipal,
também dentro do Conselho Comunitário de Segurança Pública, uma aproximação entre todos os agentes públicos dessa questão tão delicada, né, de uma temática que atinge o ser humano de uma forma tão pessoal, né, que é a violação do seu direito de prática religiosa, não é? Você já chega tão sensível com aquela Isso. situação, você já Então foi nós teoricamente invadido, né, invadiram, né, seus sentimentos, seu seu brio, seu espaço, né, espaço. religioso. E aí, enfim, você se sente sozinho quando você não encontra apoio. Mas não se sintam sozinhos, né, aproveitando esse momento aqui do podcast, do convite tão gentil da Renata ao pacto, que não se sintam sozinhos, que nós não nos sintamos sozinhos e sozinhas, porque existem as organizações, como o Pacto Niterói contra a Violência, que estão à disposição. Nós temos o site do Pacto Niterói contra a Violência, nós temos o Instagram do Pacto Niterói contra a Violência, nós temos uma sede física, né, nós atuamos enquanto assessoria ao prefeito, nós atuamos na coordenação geral do pacto, num espaço localizado no Parque das Águas, no centro da cidade, um espaço pequeno, mas muito acolhedor, que funciona na Avenida Professor Machado. E essa é uma rua pequenina, ao lado da prefeitura, e que na qual não atendemos ao público diretamente, mas que estamos ali à disposição da sociedade civil organizada, de todos os atores, para que nos levem também de forma presencial, né, as questões que surgirem. E estamos atendendo, sim, a todas as questões que a sociedade nos colocar através do nosso Instagram, do Pacto Niterói contra a Violência, e do Qual é nosso o nome site, do o Pacto do Niterói Instagram? contra a Violência. Tudo junto, Tudo junto. arroba Pacto Niterói contra a Violência, tudo junto, no Instagram. Então, gente, já vamos começar a seguir aí para saber como é que tá funcionando todas as atividades. Eles não param, tá? Isso, é um movimento permanente. E do site do Pacto Niterói contra a Violência, onde a população poderá encontrar todo o histórico de criação do pacto, toda a legislação de cada um dos projetos, os marcos regulatórios. Todos os projetos estão lá descritos, cada um na sua especificidade. Se houver tempo, eu gostaria de ressaltar alguns deles aqui. E, principalmente, todas as equipes que trabalham nesse plano municipal de prevenção à violência, de promoção da unidade na diversidade, promoção da cultura da paz e, principalmente, porque é um serviço público, é um serviço à cidadania. Então, cada vez mais, os cidadãos, as cidadãs da nossa cidade e do mundo inteiro, de todo o planeta, precisam acessar os seus direitos, conhecer os serviços que a prefeitura, no caso de Niterói, vem oferecendo nesse sentido da melhoria da qualidade de vida de cada pessoa, porque no pacto nós sempre reiteramos: cada pessoa importa, cada criança, cada idoso, cada jovem, cada mulher, cada homem, cada família, todos importam. Então, foi uma decisão política fundamental, pioneira do município de Niterói, da cidadania de Niterói, governo e sociedade civil, formular o plano municipal de prevenção à violência, Totalmente funcional. focado em educação para a prevenção à violência e em uso da tecnologia. É importante ressaltar aqui, Renata, que em 2019, quando o município implantou o cercamento eletrônico na cidade, quase 500 câmeras fiscalizam a nossa cidade 24 horas. Nós temos um centro integrado de segurança pública, onde a nossa Guarda Civil Municipal, agentes de trânsito e servidores especializados acompanham a movimentação na cidade 24 horas. E com Tem um essa serviço de inteligência lá, um que aí eu serviço vou confidenciar para vocês, não sei, algumas pessoas já conseguiram entrar lá e tal, eu tive o prazer de participar da inauguração, já tive o prazer de participar de algumas reuniões lá dentro, e a nossa inteligência é formada por mulheres, tá?
Olha só, Homens e mulheres. homens e mulheres, Homens. mas a mulherada lá tá marcando presença e tá Tanto a fazendo Guarda Civil bonito, hein. Municipal, como também os nossos agentes de trânsito, né. Enfim, valorizando-se, né, a ambos, homens e mulheres, que trabalham cotidianamente, incansavelmente nesse serviço, que é um serviço difícil de observadores, a partir de toda a formação que cada um recebe, ter esse olhar da prevenção, porque o grande objetivo é prevenir as questões, a criminalidade, ela existe, mas quanto mais nós usarmos tecnologia e educação para a prevenção, nós conseguiremos diminuir as possibilidades de que o crime aconteça. E assim, muitos estão sendo resolvidos, muitos crimes estão sendo evitados e outros estão sendo resolvidos até de forma bem rápida, justamente porque nós temos este Centro Integrado de Segurança Pública e servidores municipais à disposição dessa, eh, máquina, né, dessa ferramenta, utilizando essa ferramenta tecnológica poderosa para, que nós consigamos evitar a violência, prevenir a violência. E, no momento que ela acontece, também poder agir rapidamente para evitar desdobramentos piores, né. Sempre preconizando a proteção da vida de cada cidadão, porque todo cidadão, toda cidadã importa, né. Então essa é uma diretriz da nossa prefeitura de Niterói, da sociedade civil também, né, lembrando sempre que no Pacto Niterói contra a Violência, prefeitura e sociedade civil organizada estão juntas, trabalhando juntas para fazer acontecer uma política pública de Estado. Não é uma missão fácil, né, tem sido uma missão importante, para a qual nós doamos sim todo o nosso empenho, né, todo o nosso trabalho de servidores. Aqui estamos como servidores públicos da cidade, mas nós fazemos isso principalmente também porque amamos a vida, né, e respeitamos a vida, a nossa vida e a vida de todas Ah, as nós pessoas, nós né. moramos na cidade e queremos o melhor também, que Exatamente. reflete, A né, cidade, o que melhora na a nossa cidade casa. melhora também para a nossa vida e vice-versa, né, o que melhora na vida de cada cidadão também melhora e tem um impacto na vida da sociedade. Fiz a brincadeira aí com as mulheres e tudo, mas é lógico que eu tenho que levantar, né, a nossa moral um pouquinho. Esse olhar clínico, ele é muito importante. Isso daí me lembrou uma situação recente, onde uma imagem apareceu em vários canais, onde algumas pessoas aparentemente humildes estavam invadindo um carro e puxando e batendo no motorista, enfim. E aí, muitas pessoas imaginaram que eram moradores de rua que estavam agredindo o motorista, queriam roubar o carro do cara e tal. E no final das contas, parece que um rapaz foi acusado de estupro numa comunidade. Isso não foi na cidade de Niterói, tá, gente? Estou fazendo só um comentário. Não, o rapaz ele estava sendo acusado de estupro pelos moradores, e esse cara, quando ele percebeu que tinha um veículo parado no sinal, ele entrou para se esconder nesse carro. E aí o pessoal que estava atrás dele com o cacetete na mão, né, queriam pegar o cara de paulada, né, perceberam isso e começaram a tentar abrir a porta do carro e tal, e bater, né, e tentar agredir o cara, e puxar o cara, tirar o cara dali. E aí o motorista, coitado, que não estava sabendo de nada que estava acontecendo, né, foi pego de surpresa nessa situação. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte: esse olhar clínico é muito importante, porque às vezes a gente imagina que ali tem uma situação e é outra completamente diferente, né. E os nossos agentes de segurança pública, todo o pessoal que São trabalha, qualificados, eles treinados, estão qualificados exatamente, para atuar na para olhar prevenção aquilo: "Espera aí, é e isso fazer a mesmo?". análise correta. Exatamente, isso é muito importante em todo o trabalho, por isso que é feito um mapeamento, né, por isso que é feito um trabalho diferenciado em cada região, porque cada região de Niterói apresenta a sua característica que deva trabalhar mais, né. Que aí, no caso, eu vou pedir você, comentar um pouquinho sobre esses eixos, né, de trabalho do pacto. Sim, eu já estava
referenciando tanto o eixo de policiamento e justiça, falei sobre os projetos ligados ao CISP, principalmente destacando alguns, né, o policiamento ostensivo através do Niterói Presente, ele foi uma ação importante durante alguns anos, uma parceria que a prefeitura de Niterói buscou junto ao governo do estado, mas que por uma decisão linear do governo do estado foi interrompido. A sociedade clama muito por esse projeto, né, porque é um projeto que trazia e trouxe com certeza uma grande sensação de segurança para os moradores da cidade, mas é importante reiterar que o nosso governo em Niterói, o prefeito e o pacto querem sim e reafirmam o compromisso de que a qualquer momento em que o governo do estado queira retomar a parceria, a prefeitura de Niterói está aberta para Lógico. refazer o convênio, porque isso traz a melhoria da sensação de segurança e também traz melhoras para a segurança da cidade como um todo. Também o policiamento voltado para o número de policiais nas ruas, que é um reforço de policiamento que a cidade também preconiza e atua nessa área, dizendo que essa estratégia de policiamento da cidade da segurança está dentro das ações, do GGIM, né, do GGI, que é o Grupo de Gestão Integrada. Claro que é um plano que ele, pela sua natureza, não é de conhecimento público, porque ele se refere a estratégias da Tem segurança coisas que pública precisam para a lojas para sociedade. funcionar. Mas existe, por isso é importante a população saber, existe um gabinete de gestão integrada, existe, né, um grupo da segurança pública atuando permanentemente junto ao governo da cidade para que a nossa segurança melhore. E existem os outros eixos do pacto, eu estava falando da convivência, do engajamento dos cidadãos através do Convivências para a Paz, ações educativas, que também tem essa estratégia de lazer, de rodas de conversa temáticas, justamente para aproximar cada vez mais o cidadão, a cidadã, da questão da segurança e da proteção da vida de forma bem participativa. E no eixo da prevenção, nós temos outros projetos igualmente importantes. Eu falei do Escola da Família, onde é garantido a cada gestante na rede pública municipal o seu atendimento durante o pré-natal, participar de um curso de prevenção à violência doméstica. Por participar neste curso, ela recebe um incentivo ao pré-natal seguro no valor de R$ 1.000. Mas essas mulheres precisam realmente estar na rede pública e precisam participar das atividades de vivência e convivências nas unidades de saúde onde elas estão sendo atendidas, e sempre com o objetivo de romper o ciclo da violência que começa desde o ventre materno. Muitas mulheres são vítimas de violência, durante a gravidez, muitas vezes sofrem violências também, e essa violência sofrida pelas mulheres, hoje nós já temos estudos científicos, através da Universidade de Brasília, através da Universidade Federal Fluminense, da Universidade de Paris, demonstrando que essa violência que a mulher sofre, ela já interfere na gestação, ela já influencia essa criança que está ainda no seu ventre, e que o ciclo da violência pode se perpetuar se nada for feito. Então, o que a prefeitura de Niterói vem fazendo são projetos que têm esse objetivo de romper ciclos de violência, seja na questão da mulher, como o Escola da Família, seja nas escolas de Niterói, através da Educação para a Paz, né, Escola da Paz, no sentido de receberem conhecimentos, para os professores, isso é muito importante, é uma ferramenta fundamental, conhecimentos em habilidades socioemocionais, que inclusive está no currículo, nacional do nosso país, e ao receber esses conhecimentos, poder atuar melhor junto à primeira infância, principalmente na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, desde aquele momento preparando as crianças para o enfrentamento às violências, né, o que nós queremos uma sociedade de paz, mas sem fazer uma ação educativa, uma ação em saúde que propicie a quebra
dessa violência, interrompe esse ciclo, nós não conseguiremos avançar. Niterói também criou um outro projeto denominado Espaço Nova Geração. Esse projeto funciona dentro de 2 CIEPs municipalizados, o CIEP Anísio Teixeira no Fonseca, o CIEP Esther Botelho no Cantagalo. Houve toda uma reforma do espaço, mas principalmente houve uma elaboração de um projeto de contraturno que propicia às crianças, adolescentes e jovens estarem o dia todo em um espaço com oficinas de dança, conhecimentos em música, em artes de um modo geral, esporte, cultura de um modo geral, para além do reforço escolar, de aulas de informática e principalmente de vivências de cidadania de um modo geral, e assim também diminuindo o impacto que a criminalidade oferece às crianças nas suas comunidades. Então, à medida que nós estamos realizando esses projetos de prevenção, e eu vou citar um outro ligado às juventudes, que é Oportunidades para as Juventudes, que também é desenvolvido na nossa sociedade, as juventudes vão recebendo formação e informação para ter acesso e novas perspectivas, principalmente para o mundo do trabalho, para a sua cidadania. O Jovem Ecossocial já premiado, né, um projeto belíssimo, 400 jovens do primeiro momento do projeto, 2019 a 2021, se formaram em diversas, profissionalizações e principalmente estudaram, né, jovens que estavam estudando, porque o Niterói Jovem Ecossocial é um jovem que está estudando, que deve estar estudando seu ensino médio e que através de uma seleção no Senai Firjan, ele vai oferecer isso oferece a eles cursos diferenciados de formação e é sempre no horário complementar ao seu horário de escola formal, e em 2 anos ele está profissionalizado. Ele tem uma bolsa, é importante dizer isso, a prefeitura vem investindo no ecossocial, ele tem uma bolsa, e essa bolsa, ela propicia a esse estudante continuar os seus estudos, não desde abandonar os estudos para ir para o mundo do trabalho. Então o jovem ecossocial também é formado na sua cidadania, com conhecimentos em ambiente, em sustentabilidade, de um modo geral, para que ele possa interferir, interagindo na sua comunidade, modificar a realidade também no seu território. Por isso ele é um projeto que está na ação territorial integrada, mas também é um projeto de educação e prevenção. Nós poderíamos falar aqui longamente, temos o projeto É. também Poupança Escola, vou falar de mais um, Poupança Escola, Ó, que fala o também último então, porque o infelizmente nós nosso tempo estamos acabou. encerrando tá acabando. O Poupança Escola, ele oferece, uma renda, né, para esse estudante, desde o 6º ano do ensino fundamental, o estudante que está dentro, do nosso cadastro único das famílias vulnerabilizadas, que está na rede pública de Niterói, tanto, na rede municipal, quanto na rede estadual ou na rede federal, ele tem o direito a essa poupança, né, um Uhum. valor que a prefeitura deposita, que ao final da sua vida de estudos, do 6º ano até o término do ensino médio, chega a mais de R$ 8.000, Eu né, fui na apresentação desse e projeto. ele recebe esse projeto em uma conta poupança vinculada ao seu nome, ao nome do seu pai ou mãe, ou responsável enquanto é menor, né, e ele pode retirar cada ano dentro atendendo as condições, né, de aprovação, de frequência, de participação em atividades extracurriculares, ele a cada ano retira 30%, pode retirar, e 70 ficam depositados até o término do ensino médio, inclusive há um incentivo para que ele participe do Enem e se coloque para o estudo em nível superior em uma universidade. Então, nós estamos preconizando aqui no Pacto Niterói contra a Violência, que não deixou de ser o Pacto pela Paz, né, continua Uhum. trabalhando nesse grande sentido, mas pela cidadania, né, uma vida harmoniosa, uma vida democrática, né, uma sociedade democrática, respeitosa dos direitos da sua população, mas que isso se construa
através da educação, da tecnologia e principalmente com grande participação da sociedade civil, é o que nós almejamos. É muito difícil, sim, cada um tem sua vida pessoal, suas questões, enfim, é uma cidade, que tem, né, também as influências de estar em uma metrópole, mas nós estamos buscando aqui em Niterói construir essa sociedade harmoniosa e em paz e respeitosa das diversidades todas, e o Pacto Niterói contra a Violência é uma política pública que foi implantada com esse grande objetivo e que nós estamos no dia a dia construindo de forma participativa, de forma democrática, respeitosa de todas as opiniões, mas principalmente voltados para a valorização da vida de cada ser humano na nossa sociedade. Agradecemos muito, Renata, a oportunidade Ah, eu que e agradeço, estamos né. aqui, É sempre uma aula. fica As aqui Você a começa a possibilidade. falar, a gente só aprende, né, só Eu aprende. quero deixar aqui para você a possibilidade de entrevistar os nossos gerentes, Com né, de certeza, cada um desses com projetos. certeza. E com Vamos dialogando aí, com que não vai certeza faltar espaço, estão todos já pré-convidados. Muito isso. obrigada, E nós professora agradecemos Graça. profundamente. O Pacto agradece. Muito O obrigada, pacto parabéns pelo o trabalho pacto pela vida e pela maravilhoso. paz. É isso aí, pela paz. Gente, obrigada pela participação de todos, vocês que curtiram aí a entrevista com a professora Graça, falando sobre o Pacto Niterói contra a Violência. Pode estar deixando uma mensagem aí embaixo do videozinho, aproveita, segue o nosso canal, curte, aciona o sininho, né, para receber novos conteúdos e até terça-feira que vem em mais um episódio do Zona Mix Podcast. Isso Obrigada. aí, grande abraço.